Tudo bom? Mais uma vez estamos aqui fazendo uma live para vocês com a doutora Aline Chaves, nossa presidenta da Comissão da Criança e do Adolescente, também nossa coordenadora de comissões. Aliás, a doutora Aline é tantas coisas que ela vai aqui se apresentar para vocês. Mas eu fico muito grata de vocês estarem curtindo a nossa subseção, acompanhando a evolução e o crescimento da nossa sede. Aqui é a sede do Coração Quentinho, que vive batendo aqui todo dia para vocês, por vocês. E eu vou pedir a nossa querida doutora Aline para se apresentar e dar início à nossa live. Oi, gente, muito bom dia, muito obrigada aqui a vocês que estão vindo aqui prestigiar a nossa live. Eu sou a Aline Vieira Chaves, eu estou presidente, da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, daqui da 50ª subseção da OAB Rio de Janeiro, Meier. Estou coordenadora das comissões e coordenadora da nossa revista eletrônica, daqui da OAB do Meier. A gente está indo para a 2ª edição, aceitamos aí o envio de artigos aqui por e-mail da nossa subseção, E, enfim, eu sou especialista em direito da criança, em direito das famílias e sucessões, sou especialista em direito processual civil, sou capacitada em alienação parental, extensão e alienação parental pela PUC do Rio de Janeiro. Enfim, sou associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, sou associada à ABA, Associação Brasileira de Advogados, na qual eu sou membro da Comissão de Direito de Família, da ABA. Enfim, não vou listar tudo, vou listar só isso, já está de bom tamanho. Enfim, é isso. Muito obrigada, querida, por você estar aqui conosco. Lembrando a vocês que nós temos várias comissões temáticas que vocês podem participar conosco. Estamos também, não somente aqui no Instagram, estamos no Spotify, estamos no TikTok, mandem YouTube também. Ou seja, nós estamos navegando na onda das redes sociais, trazendo sempre informações, tá? Então sigam a OAB Meier, a OAB Meier Eventos e Parceiros, sigam o Grácia Barradas Oficial para conhecer um pouquinho mais da presidenta de vocês e mandem sempre sugestões. Começando aqui a nossa live, eu gostaria que você falasse para a gente, Aline, quando é que a sociedade, o Brasil passaram a ter esse cuidado com a infância? Porque muito antes do Estatuto do Adolescente e da Criança, não era muito comentado essa temática, Como é essa história? Como surgiu o Estatuto e como é essa questão da sociedade e o Brasil com relação à infância? Então, para te falar, na verdade, no mundo inteiro, a infância, ela não tinha proteção nenhuma, tá? Uhum. No mundo inteiro a visão era muito superficial em relação à criança, tá? Tanto que eu, antes de chegar no Brasil, tá? Eu vou te falar num caso muito emblemático, nos Estados Unidos, que aconteceu, que é o caso da menina Mary Ellen, tá? Que foi uma menina que sofreu abusos seríssimos, Ela tinha os pais dela e aí, antigamente era muito comum, você entregar o filho para uma pessoa, para ela cuidar. E aí entregou para uma pessoa, entendeu? E essa menina, na casa dessa pessoa, ela sofreu diversos tipos de abuso, Uhum. Ela foi em Nova York, que aconteceu no estado de Nova York. Então ela era trancada, dentro de casa. Ela só podia sair de casa de noite, então ela saía no frio de Nova York à noite descalça, sabe? Então aquela situação, fora a violência física que ela sofria. Então aquela situação, ela era severamente abusada, sabe? Ela era uma menina de 8 anos de idade,
né? E sofria espancamento, desnutrição, negligência, né? pelos pais adotivos dela. E aí os vizinhos começaram a observar e denunciaram. Só estou resumindo aqui a história, tá, gente? Denunciaram e não havia nenhuma lei protetiva em relação a crianças e adolescentes. Tinha uma lei de proteção aos animais, né? Enfim, o caso foi levado para a Suprema Corte. E aí, a partir de então, é que passou a existir a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra as Crianças, que foi a primeira organização de proteção para as crianças, tá? Quem quiser, tem essa sociedade, né? A New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, tá? O site dela é nyspcc.org. E aí, a partir daí, né, as coisas começaram a se desenvolver. E aqui no Brasil começou, né, lá com... Antes, né, começou com o Estatuto, né, dos menores, né? E houve um juiz lá no final, 1917, por aí, 1927, e aí houve essa criação, porque existia toda aquela questão das crianças que eram colocadas ali na roda, né? Então houve uma mudança. Sempre houve um trabalho infantil, né? Exploração, né? Enfim, aí começou a ter uma mudança grande nesse sentido, mas assim, uma legislação, houve a do Estatuto dos Menores e mais recentemente que implementou mesmo, né, após a nossa Constituição, que foi com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, tá? O Estatuto é que realmente trouxe um arcabouço de maior suporte para a criança e adolescente, né? A criança e adolescente, ela tem direito de ser educada e cuidada sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel, de tratamento degradante, né? Formas de correção e disciplina de pretexto que os pais utilizem, né, dessa forma, né? Então, assim, ela tem essa proteção, tem proteção de medidas socioeducativas. E o principal que está na nossa Constituição também, no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente educação, lazer, né, absoluta prioridade, né, respeito, liberdade, está lá no artigo 227, vocês podem verificar. Entendeu? Eu vou abrir, toda a proteção da criança. Vou abrir aqui um parênteses, né? A gente fala da questão do Estatuto da Criança, essa questão da proteção, mas nós sabemos também, Aline, que dado a situação do nosso país, que houve muito desemprego, houve a questão da pandemia, como é que você consegue educar uma criança vamos dizer assim, você não consegue hoje colocar uma criança no colégio particular com um salário mínimo, recebendo um salário mínimo. Os colégios públicos, que no contexto geral é muito falado, o Pedro II, por exemplo, né, o Instituto de Educação, mas assim, como você trazer acesso à melhoria das escolas públicas para trazer educação para essas crianças e de que maneira você pode trazer o lazer para essas crianças com um custo de vida tão caro que nós temos. Aí a gente... Nós temos, o contexto, né? É um contexto, A gente fala do que é a teoria, mas a gente também fala na preocupação desses pais em como é que o Estado nos ajuda a atender ao que está na legislação. O que acontece? Aí a gente está entrando numa outra seara, né? A gente está falando de políticas públicas que precisam, né, que envolve as crianças, implementar mais ainda políticas públicas. A gente precisa de orçamento, né, em relação à educação. A gente precisa de orçamento, principalmente estadual e municipal, né, que está ligado mais diretamente em políticas públicas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quer dizer, é uma esfera assim, muito, muito mais ampla, mas assim,
O estatuto não faz essa colocação, né? Não, o estatuto ele vai tratar da proteção, ele vai tratar das medidas protetivas, né? Mas as políticas públicas, ela é uma questão mais governamental, tá? Mas o estatuto, ele trata dessa proteção. E falando dessa proteção de contra, os pais precisam identificar para proteger os seus filhos quando existe um abuso. E assim, quando eu falo os pais, eu falo também toda a família, porque é o que diz aqui, é o que dispõe a nossa Constituição, é o que dispõe o Estatuto também. A gente precisa saber identificar esses abusos para poder proteger as crianças, né? Não só o abuso físico, né, que é aquela lesão e tudo mais, mas também abuso emocional, o abuso psicológico, né, abuso sexual infantil, né? Então identificar. E como é que você identifica? O abuso físico, ele é mais visível, né? É visível. Ele é visível, mas né? o abuso emocional, como é que a criança, como é que você vai identificar na questão da criança e dos pais esse abuso emocional? Se muitas vezes você está educando o adolescente ou a criança, está entendendo aquilo com uma pressão psicológica, um abuso emocional. Como é que você... São atos verbais, tá? Com um viés de resultar um prejuízo psicológico para a criança, tá? Então, assim, você ameaçar a criança, você desqualificar a criança, você humilhar a criança, você ignorar, você isolar, você colocar castigos até de alimento, sabe? De comida, como punição, né? Infligir dor a essa criança, agressão. Isso tudo é um abuso emocional ou psicológico. Tem o psicológico, então, quando você viola a criança psicologicamente, né, você está acarretando prejuízos que podem reverberar na vida adulta dela. Sim. Tá? Então, todos esses atos, né, que são cometidos em relação às crianças, a gente identifica como um abuso emocional, um abuso psicológico, tá? Esse abuso psicológico, ele pode acontecer dentro da família. Num casal, por exemplo, que se separa. Entendeu? Quando você objetifica a criança, quando você ameaça, quando você faz a criança do seu cúmplice, sabe? O que você às vezes fala, né? É o que é corriqueiro a gente ouvir falar da alienação parental, não é isso? Que eles usam a criança no sentido de ferir o companheiro, de agredir o companheiro, e com isso a criança fica um pouco perdida na avaliação dela do familiar, né? Não é só pai e mãe, a gente fala isso em relação ao familiar no contexto geral, né, Aline? Aí a alienação já é um viés mais amplo aqui, né? A alienação, ela está tratando não só da violência psicológica, mas também do afastamento da convivência familiar, né, com outro genitor e familiar também. Então ela já tem um viés mais amplo. E assim, é muito recorrente, gente, não só na separação, mas às vezes até durante o próprio casamento, união estável, esse tipo de situação acontecer, né? Quando existe a desqualificação do outro genitor para a criança, quando existe o afastamento da convivência da criança com o genitor que está afastado e a sua respectiva família. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Geralmente a criança ou o adolescente, ele sofre essa pressão psicológica ou emocional. Não sei se existe essa estatística. Mais do pai, mais da mãe. Como é que você, na tua vivência, você tem essa observação? Olha só, eu posso trazer aqui para você, né, que eu tenho aqui, até para compartilhar com todo mundo, dados em relação aos abusos, tá? Dados em relação à questão de alienação parental, que eu posso trazer aqui na minha experiência,
O que acontece é o seguinte, existe uma grave questão de abandono parental, tá? Abandono parental por parte dos pais, seja ele financeiro, né, afetivo, mas também existe uma parcela de pais que querem sim muito conviver com seus filhos, tá? Mesmo estando separados, porque é preciso compreender que as questões conjugais, elas não se misturam com as questões parentais, tá? Então, o que acontece, né? Você tem que ter uma percepção, é óbvio que eu tô falando aqui, tá? Das pessoas que se separam e querem manter o laço com seus filhos, tá? É óbvio que a questão do pai que é agressor, entendeu? Não vou entrando nessa questão, tô querendo responder a sua pergunta. Tá? Mas, então, existem porque isso daí tem um desdobramento tão grande, Graça. Existem também um número muito grande de pais que querem conviver com seus filhos, como também existem mulheres que, quando se separam dos pais, são afastadas do convívio do seu filho e também sofrem alienação. O que eu quero dizer para você é que a alienação, ela não se trata de uma questão de gênero, tá? Ela não é cometida só por homens, não é cometida só por mulheres, sabe? Ela é cometida por aquele, né? E também não é cometida só por aquele que está com a guarda, porque muitas vezes a pessoa tem mãe que está com a guarda e quem vai cometer a alienação é o pai. Tem mãe que não permite a convivência com o pai que está afastado. Tem pai que pega a criança, que fica com a criança muitas vezes de forma irregular e não deixa a convivência com a mãe. Então, assim, você tem todo tipo de situação que existe, tá? Só que, o que a gente quer tratar aqui, né? O motivo da nossa live. O abuso e a violência que está sendo cometido em relação à criança. Esse é o maior prejuízo que está acontecendo. Porque as pessoas, elas estão, às vezes, imbuídas dos seus sentimentos conjugais e não estão enxergando o prejuízo. Então, você tem que detectar na criança o que isso está acontecendo. Eu já fiz, há um certo tempo atrás, até uma live com uma psicóloga maravilhosa, chamada Cláudia Prete, ela é do Espírito Santo, e a gente fez até aqui no canal da CDCA, aqui na OAB Meyer, tá lá no canal, quem quiser ver, e nós falamos dos reflexos físicos e psíquicos em crianças e adolescentes. Isso é muito importante. Né? Uma questão que reflete no adulto, né, depois. Exatamente. E aí você vê que as crianças, elas têm comportamentos, é isso que a gente está falando aqui, né, do abuso psicológico. As crianças têm comportamentos. Eu me lembro muito bem da Cláudia Prete informar que ela tinha uma criança, ela fez um artigo, inclusive, falando da criança, que ela tinha pele de tartaruga. Né? Você vê que o nível de alergia que ela ficou foi tão grave que ela era como se fosse uma crosta. E ela achava bom, porque ela dizia que era a proteção dela. Entendi. A criança, ela cria uma forma de se proteger. Entendi. Né? Que a criança, ela precisa, né, de uma segurança. Ela precisa de uma rotina. Então, cometer todo esse abuso dessa ordem psicológica, que infelizmente é uma coisa que a gente vê muito nos casos, nas varas de família, em ações de guarda, né? Então, é isso que a gente está tentando alertar aqui para vocês, né? Para vocês terem esse cuidado, porque a pessoa que é mais prejudicada é a criança, é o adolescente, né? Você colocar essa criança nesse viés de seu cúmplice, de repetidor da sua fala, né? Tudo isso é uma forma de você alienar, você afastar a convivência familiar, porque do outro lado também tem uma avó. Sim. Que também é uma mãe. Sim. Do outro lado tem um avô. E às vezes eu já vi casos em que se afastam tanto que até da própria família materna ela afasta, sabe? Isso tudo é óbvio que a criança vai sofrer, vai sentir dor, vai ter baixa no rendimento escolar,
E essa recusa que ela tem, às vezes, na convivência de estar na convivência daquela mãe, de estar na convivência do pai, né? Ela pode ser eivada. Em primeiro lugar, gente, você tem que ver a criança, ela também tem os sentimentos dela, todo aquele mundo dela. Mesmo que ela não fale, esses sentimentos se refletem nas ações por ela praticadas, não é isso? Exatamente, nas ações dela, no boletim escolar dela, né, no comportamento dela, se ela vai apresentar algum nível de agressividade, vai verbalizar essa agressividade. Eu observo muito, Aline, que em geral, quando uma criança não vai muito bem na escola, porque hoje já é bastante alertada a questão do bullying, mas independente do bullying, quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade na fala, dificuldade no aprendizado, dificuldade nas notas, dificuldade no relacionamento com outras crianças, em geral, a professora, ela faz esse comunicado aos pais para procurar uma psicóloga. Não é isso? A escola também, ela também, né, ela tem essa... É uma parceira, ela né? é uma parceira, entendeu? E ela tem esse papel de auxiliar, né, de chamar os pais e dizer como é que está o andamento, não só do boletim escolar, mas do comportamento da criança em relação aquele grupo escolar, né, em relação às crianças. Então, a escola ela pode auxiliar muito nesse papel e informar como é que a criança está, como é que a criança ela tá se comportando, tá? A questão do bullying, né? A questão do bullying é um outro viés aqui que a gente também está tratando. Nós estávamos até falando que é objeto de um seminário que você vai trazer com vários assuntos relacionados à criança e adolescente. É um tema que a gente também tem que estar sempre falando, né? E a questão do bullying, muitas das vezes, ela pode acontecer porque aquela criança também que pratica o bullying, ela também está sofrendo. Por que ela está sendo tão agressiva com as outras crianças? A gente também tem que entender o que pode estar acontecendo, né? Por que ela age daquela forma agressiva? Né? Não é do nada. Nada acontece do nada. Vou dar uma louca hoje, vou sair, sabe, agredindo as pessoas. Então você também tem que entender o bullying, o cyberbullying também, que é muito recorrente, né? Eu já tive aqui a oportunidade também de ir dar palestra em escola, convite da colega, né, a presidente aqui da nossa OAB Vai Escola aqui do escola também e falar a respeito disso para as crianças, para os pais, né? Então você tem também que ter aquele olhar para a criança, né? Para mais além da criança, sobre o que está acontecendo com ela. E nesse sentido, como é que você consegue diferenciar a questão entre o abuso em si com relação à criança e adolescente e a negligência com relação à criança e adolescente? Ótimo ponto, Grácia. Ótimo ponto você falar isso daí. Porque assim, a negligência, ela é um ato, né? Ou uma omissão que ela vai impedir, né? Da criança receber em relação à idade, né? A negligência, ela é uma falha nesse atendimento, tá? As necessidades da criança, né? As necessidades físicas, as necessidades emocionais, e o abuso, ele é os maus tratos em relação à criança, tá? Assim, uma distinção principal, sendo que a negligência ela vai ocorrer de forma física, como por exemplo um abandono, né, uma falta de cuidados de saúde, né, uma expulsão de casa, vai pra rua, sei lá, entendeu? É uma negligência ou é um abuso? É uma negligência. Um abandono é uma negligência, entendeu? Porque você mandar uma criança sair de casa... Às vezes você manda a criança, tipo assim, a criança... É uma coisa bem chocante, né? E assim, situações de supervisão inadequada, tá?
vou esclarecendo aqui, tá? Às vezes manda ir pra rua, a criança vive mais na rua do que dentro de casa, é uma supervisão inadequada, tá? A negligência, tá? A criança desacompanhada do veículo, enfim. Você tem também uma negligência educacional e médica, né? Que é a criança não tá acompanhada em atividades escolares. Então, você vai no conselho tutelar, o conselho tutelar ele oficia a escola, né? Você está acompanhando. É uma situação muito delicada. Na prática, Aline, assim, primeiro esclarecer aos nossos queridos colegas advogados e advogadas que quem quiser, às quintas-feiras, quando nós fazemos as gravações, podem participar ao vivo conosco, não somente online, mas aqui presencialmente também. Então, às vezes, a gente está interagindo aqui, ou está recebendo pergunta, ou está fazendo esse comentário. Mas, voltando a essa questão, o que eu penso? Os pais precisam trabalhar. Isso é uma história muito antiga que a gente ouve falar, não é de agora, é prática, mas os pais... Como é que os pais vão pagar o colégio? Como é que os pais, ou quando as crianças estudam, e precisam ajudar nas tarefas, como você fala, na tarefa escolar, né? Se ele não tem condições de estar presente para acompanhar as tarefas escolar em casa, eu não digo acompanhar o que está acontecendo na escola, ir nas reuniões da escola, mas você poxa vida, a mãe não quer nada, o pai não quer nada porque a criança precisa fazer o dever de casa, não tem quem ensine. E às vezes você é obrigado a deixar essa criança com a vizinha, né? Para você voltar do trabalho. Como é que é esse olhar? Como é que é visto isso? Gente, aí a gente está falando. Nós estamos falando assim, a prática como ela é, a realidade como ela é. Nós temos a teoria, nós temos toda a questão do olhar do judiciário, mas vamos olhar também essa questão da sociedade e a prática real. A gente fala também muito de convivência com qualidade com as crianças. A gente sabe que hoje em dia as pessoas precisam trabalhar, a mãe, o pai, tem uma rotina. Você tem, para as pessoas que têm mais recursos, existem os colégios que são semi-interna, que a criança fica lá de manhã cedo, sai de noite, né? Mas você também tem creches públicas, sabe? É uma coisa assim muito, muito difícil responder dessa forma. Então eu vou ilustrar aqui para você uma situação que é muito mais fácil da gente poder ver, tá? Que é o seguinte, realiza então, tá? Uma mãe, né? Uma mãe de uma comunidade que ela sai para trabalhar, mas que ela sai de manhã cedo, ela tá com uma criança na mão, às vezes ela tá com uma criança no colo. Sim. E às vezes ela tá com outra na barriga. E ela tá levando as crianças dela lá uniformizadas pra creche. Cara, essa mãe daí, ela tá fazendo das tripas o coração, sabe? E o exercício da maternidade, né? O exercício da guarda, né? Conforme o artigo 33 do ECA, é você ter a criança para si, sabe? Educar, cuidar, né? Eu não vou falar sobre o exercício da maternidade, mas eu exemplifico isso. E aí você vê uma outra mãe, tá? Que tá lá no sinal de trânsito, as crianças estão lá pedindo e ela tá ali no canto, tá explorando trabalho infantil, entendeu? Então assim, como é que você vai pontuar essas duas mães, sabe? Infelizmente a gente vive aqui realidades que são muito díspares, sabe? Que são muito distantes. Você vê uma pessoa ali que está imbuída em fazer todo o sacrifício do mundo pelo seu filho e outra pessoa que está ali explorando a criança, né? Um trabalho infantil. Então, assim, existe colégio, você tem um prazo para você matricular a criança na escola. Eu sei que é difícil você, às vezes, conseguir creche, mas a gente
precisa pedir, né, cidadãos, precisamos pedir políticas públicas para a gente poder ter mais desses trabalhos, assim, né, desses projetos atuando, né, para poder atender aí a população de uma forma geral. Mas o que está intrínseco na pessoa, né, esse é um exemplo que eu consigo te trazer, sabe? Entendi. Porque é uma questão muito delicada, sabe? Você tratar, né, isso daí, sabe? E infelizmente é uma coisa que eu digo para você, mudando aqui um pouquinho, em relação, vou ter aqui falando de abuso, o lugar onde mais ocorre, aí sim, onde mais ocorre perigo, onde mais ocorre abuso, é dentro de casa, sabe? Aí sim eu posso trazer uma estatística para você, que aí essa estatística, ela é de segurança pública, né? Ela é do Fórum de Segurança Pública de 2023, tá? E aí, assim, a gente tem a residência é o local mais perigoso. 72,2% dos casos ocorrem dentro de casa, de abuso de criança. E normalmente ela é cometida por um familiar. Então, os pais, a família, a sociedade e o Estado, né, eles são responsáveis por crianças e adolescentes, sabe? A gente tem que ter um olhar dessa forma para as crianças, de um abuso que esteja sendo cometido. A gente tem que denunciar os abusos, sabe? A gente tem que denunciar o abuso que esteja acontecendo, sabe? É muito sério, você não pode invisibilizar isso daí, entendeu? Então você vê uma exploração infantil, você tem que denunciar. Tem crianças que vivem de trabalho escravo, você está vendo isso daí, tem que denunciar. É verdade. Sabe? Qual a sociedade que a gente vai deixar para amanhã? Né? Pois é. Entendeu? Hoje em dia a legislação ela mudou, você constranger, então assim, forças policiais do mundo inteiro estão preocupadas, estão empenhadas, estão desbaratando redes de exploração sexual de crianças e adolescentes, sabe? A gente vê aí exemplos de filme, né, que passa aí, porque existem consequências, né? Existem consequências, né, gravíssimas de abuso sexual, né? As crianças podem ter problemas de relacionamento e comportamento quando se tornam adultas, né? O uso de drogas. Inclusive, uma das coisas que a gente comenta, né, a questão da Lei Maria da Penha e o estudo, o perfil do autor da agressão. Você tem hoje a questão dos centros de orientação e reeducação psicológica do homem, voltado agora para a política pública, né? E onde se observa muito a questão de que muitos desses homens, eles sofreram abusos quando criança, abusos emocionais, abusos físicos, abusos psicológicos, né? E vão replicando aquilo que eles receberam na infância. Então, de fato, é importante ter uma atenção muito grande, ter sempre um diálogo com um profissional que entenda a respeito para proteção da criança, né? Olha, às vezes, assim, a mãe que grita foi aquela menina que não foi ouvida. É verdade. O pai que agride é o pai que sofreu agressão quando criança, sabe? Então, assim, você tem que prevenir abuso na infância, né? Você tem que conversar com a criança. Você tem que prevenir a criança. Não achar que é uma frescura da criança, né? A gente tem que entender que se há alguma coisa, se há uma reclusão, se a criança começa às vezes a se cortar, se ela se torna agressiva com um colega, é um momento de
realmente buscar ajuda. Agora, muitas das vezes, dentro, como você falou agora, dentro de casa, né? Se a criança sofre esse abuso, exemplificando que não é o caso, né? Que nós estamos conversando. Às vezes é a mãe, o pai tem que ter esse olhar para poder buscar ajuda e vice-versa, ou os avós, os tios, ou seja, que isso é importante. Hoje em dia tá tendo guarda da avó, tá? Bacana isso. A avó tá tendo guarda, tá? Tem tido muitos casos onde a avó tem uma guarda oficial, né? Porque antigamente a vovó sempre cuidava. Mas a criança morar com a avó e a avó ficar realmente a responsável, ter a guarda da criança, entendeu? Entendi. Então, assim, você tem que conversar com a criança, falar sobre as partes íntimas do corpo, ensinando que ninguém pode tocar, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, né? Não fale com pessoas estranhas, mas não fale com pessoas que façam coisas estranhas. O que é isso, Traline? Façam coisas estranhas. Pessoas assim que só falam com crianças, sabe? Então é uma coisa que às vezes você tem que observar. Então, tipo assim, não pode trocar de roupa na frente dos outros, sabe? Não pode tomar banho na frente dos outros, sabe? Pode tocar na testa, mas não pode tocar aqui, não pode tocar na parte íntima, né? Você tem que educar o seu filho, porque é uma proteção, a educação é uma proteção. Isso é uma conversa natural. É um limite que você vai ensinar para a criança ter do corpinho dela. Assim como você orienta a criança, cuidado, olhar para os dois lados ao atravessar a rua, você orienta, né, com relação ao estudo, você vai orientar naturalmente, né, porque eu com 64 anos, quando eu vim estudar no Rio, minha mãe já orientava, cuidado com bebida, na mesa alguém botar alguma coisa, cigarro que pode conter alguma droga que você que nós estamos falando de criança e adolescente, Aline. A gente às vezes tem o foco de falar de criança, está falando criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa criança que às vezes não consegue passar aos pais ou que se sente ameaçada, né, tem medo, ela precisa ser orientada de quem não pode mexer e a criança tem esse entendimento. Isso. Eu tenho netinhos, eu vejo minhas filhas conversando com meus netos, falando exatamente sobre esses detalhes de onde você não pode tocar, né? E tem que ouvir a criança. E tem que ouvir a criança para saber. E observar o comportamento da criança para saber se ela está fazendo alguma coisa que foge à normalidade. Porque ela também pode estar sendo abusada por um coleguinha. Tem disso também, porque o coleguinha foi abusado. É assunto de criança, adolescente, eu vejo que é uma delicadeza. Aí você tem que observar os sinais que a criança vai dar. Os sinais que a criança vai dar. E quando a gente fala do adolescente, o adolescente, ele chega a uma determinada idade em que os adultos falam, agora ele é aborrecente. Não é aborrecente. A criança o crescimento normal faz com que você queira sua independência, mas ele não tem a maturidade necessária. Então, porque é um ser em desenvolvimento ainda, vem uma pessoa mais velha, muitas vezes, você sabe que existe aquela época das paixonites, né? E essa pessoa mais velha induz a jovem ou ao jovem também a tocar, a passar mão, às vezes a dar alguma coisa. E o diálogo dos pais com esse adolescente, que é eu acho que é uma prevenção da vida inteira, né? Que você vai conversando, vai dialogando a vida inteira. A gente fala também que existem crianças do quarto, né? Você acha às vezes que a criança ela tá dentro do quarto, ela tá segura. Não tá. Mas ela tem internet. Exatamente. Ela tem um celular. E aí você tem que exercer o controle parental sobre quais são os sites, os programas que ela está acessando. Lembrando que isso não é abuso emocional, nem é abuso psicológico. Não, isso é o dever inerente da guarda, é o controle parental que você tem que exercer, tá? E assim, eu queria aqui alertar também que às vezes a
como a criança muitas vezes ela não fala, você tem que observar que pode acontecer da criança meio que regredir no comportamento dela. Tipo assim, ela volta a fazer xixi na cama, né? Ela vai chupar o dedo, né? Ela tem pesadelos constantes, sabe? Ela vai ter uma introspecção, vamos dizer, gostava de brincar, tinha os coleguinhas, aí ela para de brincar. Ela não fica mais assim. Então você tem que observar todas as alterações comportamentais que a criança tem, né? E você tentar ouvir a criança. Se a criança falar, nunca criar uma punição em relação à criança. Não. Sabe? Não pode punir, entendeu? Chamar a criança, sei lá, de safada, alguma coisa assim. Entendeu? Você tem que ouvir a criança, né? Porque assim, o que é mais importante é a criança se sentir segura, você oferecer apoio à criança, escutando o que ela tem que dizer, né? Buscando, óbvio, orientação profissional, né? Para que seu filho consiga falar. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, se eu for buscar um psicólogo, busque um psicólogo que tenha formação com criança e adolescente. É diferente de psicólogo clínico, tá? É muito diferente. Busque as medidas legais para afastar o abusador, sabe? Eu acho que quando você rompe o silêncio, né? Já é uma forma de você lidar com o problema e impedir que esse problema continue acontecendo, sabe? A gente vê muitos casos assim, que às vezes a mãe percebe, aí separa do pai, aí vai morar, mãe, pode ser mãe, pode ser pai, tanto faz, tá? Aí vai morar com outra pessoa, aí a pessoa que vai ser um novo companheiro, uma nova companheira, vai cometer os abusos. E aí às vezes não enxerga, ou às vezes duvida da criança, sabe? Então você tem que estar sempre observando o comportamento da criança e você colher, porque a criança é um ser em desenvolvimento. É uma temática bem extensa, né, Aline? Você tinha comentado comigo, eu confesso a você também que é um lado que eu não entendi, não entendo ainda, ou talvez eu entenda, mas não conhecia o nome. A questão da síndrome de Munchausen por procuração. O que é isso? O que significa isso? Gente, complexo, acho que muitos colegas também nem nunca ouviram falar, né? Munchausen, né? Enfim, quem souber falar melhor, a sua letra aí. Né? Eu tenho um filme que passou na Netflix, acho que ainda deve estar lá, que se chama Fuja, tá? Sei. Então, o que acontece? Essa síndrome é basicamente você fazer, tá? A síndrome é da pessoa que faz, tá? Fazer com que aquela criança seja uma pessoa que tem problemas. Incapacitada, né? Sim. Entendeu? Então, assim, ela é a pessoa que é uma falsificação, né? É uma falsificação de um sintoma físico. Eu assisti esse filme. Ela fez com que a filha aparentasse ser doente e incapacitada para manipular a filha e como se ela fosse normal. Exatamente. Agindo de uma maneira muito natural. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. E a questão do fuja era exatamente para que a criança fugisse do filme. E a criança acreditava que ela não tinha condições de andar, que ela era doente. Se ela fosse ao ambiente externo, ele poderia morrer, né? Isso. Eu vou trazer aqui uma situação assim mais prática para a gente poder entender o que acontece, tá? Muitas vezes em situações de separação, divórcio, guarda, né? Pensão de alimentos, né? A criança era muito que bem, óbvio que a separação causa dor, mas aí a criança começa a ter milhões de problemas. Sim. Sabe? A criança passa a ter milhões de problemas. Então, às vezes, pode acontecer. Então, acompanha, né? Vai no médico, acompanha o médico, faz uma segunda, sabe? Porque assim, é óbvio que na separação a criança tem o sofrimento, pode estar
precisando desse apoio, né, desse tratamento. Fonoaudiologia também é muito comum, crianças que engordam também é muito comum. Tem também endocrinologistas que são especialistas em cuidar de crianças, tá? Sabem que esse tipo de coisa acontece. Tem criança que quando se separa engorda tipo assim, os pais se separam, ela engorda 10 quilos, sabe? Mas existe a falsificação desses sintomas, e a falsificação, ele é feito pela pessoa que faz a criança ficar daquele jeito, tá? E isso daí é um problema que, assim, aí já é mais, né, óbvio, tem que ser levado para tratamento e tudo mais pela pessoa, entendeu? Não é uma situação mais jurídica, isso aí eu vou deixar mais para os colegas da psicologia aí se manifestarem, mas é uma coisa que a gente também vivencia aí, né? Transtorno de personalidade é uma coisa assim muito delicada. Isso é um dano, né? É um dano muito sério. Pois é. É um dano muito Tem sério. Você objetificar a criança, né? Seja da forma que for, entendeu? Você traz consequências para aquela criança, para a vida adulta dela, de formas assim, indeléveis, sabe? Você não faz ideia do que isso daí pode tornar para ela. Vou te fazer uma pergunta agora, Aline. Assim, a gente sempre associa as nossas lives, nosso bate-papo, as coisas que a gente vê no dia a dia da sociedade também, né? Então, nós sabemos que o abuso infantil ocorre há séculos, né? Ocorre há séculos. E o que você pode me falar agora? Você acha que esses casos reduziram, aumentaram, ou essas divulgações fizeram com que as pessoas denunciassem mais? É uma excelente pergunta, tá? Porque assim, como acabei de falar aqui, né? Existe uma legislação, que a legislação ela foi dando suporte, foi dando amparo. O que acontece é o seguinte, passou, né? A gente tem acho que dados mais estatísticos que foram feitos no Fórum de Segurança, no anuário, entendeu? No anuário de violência sexual infantil, tá? Lá existem dados mais específicos, né, a respeito disso, entendeu? Mas assim, esses casos, né, eles se tornaram assim muito mais eles passaram a ser mais registrados, tá? Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem, né, para que serve o direito, né? Pra gente regular o convívio social, né? Então toda vez que a gente tem uma lei nova, né, e juridicamente falando, né, essas leis protetivas para as mulheres, para as crianças, né, Lei Maria da Penha, Lei Riboré, que vem em seguida, né, elas fazem com que as pessoas denunciem mais, né? Então a gente fica num paralelo, né? Porque a gente, como você bem lembrou no início, a gente passou por uma pandemia e muita coisa estava acontecendo dentro de casa e a gente não tinha dados para registrar, né? A gente não tinha como saber o que estava acontecendo. Então, a partir do momento que você tem um registro, que você começa a ferir, entendeu? O que está acontecendo, ó, nesse anuário, né, de violência sexual infantil, né, a gente registra que o estupro, ele é o campeão dos registros de violência sexual, tá? Mas a gente registra que, na maioria dos casos, as vítimas são menores de 14 anos, com alguma enfermidade, alguma deficiência mental que impeça de consentir e tudo mais. Mas assim, a grande maioria desses casos são meninas, tá? Isso aí não sou eu que estou te dizendo, isso tá lá no anuário, entendeu? São meninas, né? Registrados, de casos registrados. Mas isso também
Não significa dizer que não tenham meninos, tem meninos também. Com certeza. Entendeu? Sendo que dos meninos, na maioria dos casos, ocorrem com idades entre 5 e 9 anos de idade. Altera toda a vida dessa criança, né, Aline? Aliás, qualquer abuso altera. E com relação a isso, a gente está encaminhando já para o final da nossa live, e eu queria falar com você assim, rapidamente, sobre uma questão que está vindo muito até no Instagram, falando sobre as meninas de Marajó, essas questões do abuso. Temos sempre, né, é feito no dia 18 de maio, a gente fala muito sobre o abuso infantil, o caso da Araceli de Vitória. 18 de maio. 18 de maio. E aí eu queria que você me falasse rapidamente, porque o pessoal está falando Marajó. Eu falo tanto sobre essas coisas, a questão do Marajó, mas a questão no Amazonas, no Pará, na região Nordeste, a questão desse abuso que ocorre dentro de casa e também, de alguma forma, que são coisas separadas, que a gente fala também sobre exploração infantil, que você até estava me corrigindo, que não é prostituição, mas sim exploração infantil para efeito sexual, que acontece, que é o turismo sexual, que acontece com crianças também, tráfico de órgãos também. Quer dizer, eu acho que nós temos uma temática muito extensa, que eu gostaria muito que você pensasse sobre isso e fizesse um seminário maravilhoso este ano, trazendo ABA, trazendo Iberefan, trazendo especialistas, psicanalistas, para falar sobre essa questão da criança ou do adolescente em amplo espectro, entendeu? Mas eu queria que rapidamente você falasse aqui para os nossos colegas, né, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo também no Spotify, no TikTok, vão estar acompanhando, e sobre essa questão do Marajó, que tem sido falada muito ultimamente. Então, Graça, olha só, o que tem sendo vinculado aí na mídia, né, em relação à exploração sexual infantil no Marajó, eu vou traçar aqui uma opinião minha, tá? Sim. O que acontece? Exploração sexual infantil, ela existe em todo o país. Sim. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, do Arroio ao Chuí, né? Vamos dizer assim. Só que assim, dentro do meu ponto de vista, né, a gente tem que desbaratar essas redes de exploração, e você falou muito acertadamente, tá? Não é prostituição, é exploração. Em todo o país, tá? O que acontece, a meu ver, é que, como a gente estava falando aqui, precisa de investimento, de orçamento, educação, parará, porque educação tira a criança da rua, sabe? Outras atividades também, sabe? Extraescolares tiram a criança da rua, sabe? Mas lá os casos são muitos, mas eu acho que fica um lugar mais longínquo, entendeu? Da diferença de estrutura que a gente tem de uma metrópole, da quantidade de políticas públicas estaduais e municipais. As políticas públicas estaduais e municipais do Rio de Janeiro não são as mesmas de Marajó. É verdade. Né? Cada uma, sabe? Eu vi uma colega que ela é do Ceará, e lá ela tem um apoio, uma política pública lá que se faz para as famílias em separação, enfim, cada lugar tem suas políticas públicas, sabe? Aqui você tem nos conselhos tutelares, às vezes eles dão encaminhamento para a pessoa, para o núcleo familiar, tem o apoio psicológico, né? Mãe, pai, enfim, todo mundo, né?
E aí lá, às vezes, por se tornar um lugar muito distante, da gente não ter conhecimento aqui, a coisa fica muito, como se diz, viraliza, né, na internet, entendeu? O que não significa dizer, e traz essa visão pra gente, o que não significa dizer que não tem aqui. Eu não tenho dados estatísticos para te falar se é mais lá aqui, se é menos aqui, se tem mais políticas públicas lá, mais políticas públicas aqui, mas o destaque que eu faço nesse caso daí é que a gente precisa ter esse olhar em relação à questão dos abusos e a violência que é cometida em relação a crianças e adolescentes, sabe? Porque uma falta de informação, uma falta, olha só quantas dicas que a gente deu aqui falando para você ter um olhar para a criança, para você observar o comportamento da criança, para você deixar a criança falar, porque às vezes a criança não consegue falar porque ela tem medo de ser repreendida, medo de apanhar, sabe? E a tendência que às vezes a gente tem e às vezes não ser nem acreditada. E não ser nem acreditada, de vergonha, de culpa, de se achar responsável por estar fazendo aquilo, né? Então é você ter esse olhar mais além do que está acontecendo, sabe? Não é só chegar em casa de noite, a criança está no quarto, tá tudo bem. Não, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe com quem que ela está se relacionando lá no celular, sabe? Você não sabe quais são os sites que ela está acessando, então não tem como. Querida Aline, eu coloquei aqui também nos comentários, tá? De que em breve vamos ter um seminário. Você está intimada a providenciar esse seminário. Eu acho que é apaixonante. Acho não, é apaixonante a temática do direito com relação às famílias, com relação às crianças. As pessoas às vezes imaginam que seja uma coisa só. Não é. São especializações diferentes, são ramificações diferentes. E é muito importante a gente trazer tudo isso para, não somente para a nossa advocacia, para a jovem advocacia, que é também quem está iniciando nessa carreira, trazendo essa especialização, o conhecimento e a formação jurídica, mas também para o público, né? A nossa sociedade, porque a Ordem dos Advogados, ela tem esse lado... Uma sociedade da organização civil, esse lado social mesmo, quer dizer, nós somos um meio entre... É um órgão da sociedade civil. Entre a sociedade civil e o judiciário. Mas se você trabalhar com prevenção hoje, e hoje nós temos, né, órgãos de mediação, de prevenção, de conflitos, uma série de situações, e essa orientação... Informação, né? Informação é muito importante. A gente quer trazer isso para vocês. Mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões, para que a doutora Aline aqui possa trazer um seminário espetacular. Nós vamos em breve, gente, estar com uma sede já inaugurada, né? Eu já tenho certeza absoluta que maio vai bombar aqui no Meia. Olha que presente, Aline. Maravilhoso. Maio é aniversário do Meia, 13 de maio, e nós já vamos estar numa sede nova, com conforto, para entregar tudo para a nossa advocacia e a nossa sociedade. Gente, suas considerações aí, querida. Um minuto. Sigam a rede social da CDCA Meyer. Quem quiser pode me enviar pergunta. alinevieira.advogada, né? Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Olha, aquele coração quentinho, cheio de amor, tá bom? E fico muito feliz por estar aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui também acompanhando a gente, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.